Na natureza, existem diferenças entre todos os seres vivos que estão aí nela inserida. Eu vou ter diferença de animais que vai acontecer devido à sua locomoção, diferenças devido à forma de alimentação, diferenças quanto ao revestimento que o corpo possui. Assim como esses animais, as plantas também vão ter muitas diferenças. Existe uma variedade enorme de plantas. E também, como eu já falei, são diferenciadas entre si. Algumas possuem frutos, outras não. Algumas possuem sementes, outras não. Algumas possuem flores, outras não. Além dessas diferenças, os seres vivos eles também apresentam diversas semelhanças entre si. Olá, meu aluno. Olá, minha aluna. Eu, professor Josemar Ferreira, convido vocês para uma aula de ciências e hoje o nosso assunto é células. O termo célula, propriamente dito, ele foi falado pela primeira vez em 1665 por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Robert Hooke ele vai aperfeiçoar o microscópio que foi criado por um cara antecessor a ele, chamado Leeuwenhoek. O Leeuwenhoek ele já começou a observar alguns seres que antigamente eram considerados invisíveis. Então, o Leeuwenhoek ele começou a observar os seres microscópicos. E aí o Robert Hooke ele vai aperfeiçoar então esse microscópio do Leeuwenhoek. Ele vai observar um pedaço de cortiça. Para quem não sabe o que é cortiça, aquela rolha do vinho é feita de cortiça. O mural que a gente coloca fotos, que você coloca a tarraxinha lá, também é feito de cortiça. A cortiça é um material que vem do tronco das árvores. E aí quando o Robert Hooke coloca esse pedaço de cortiça no microscópio, ele percebe que existe um monte de buracos ali, um monte de espaços vazios. E aí ele vai definir que esses espaços vazios se chama célula. Então, para se referir aí a esses pequenos buracos que ele enxergou ao observar o pedaço da cortiça, ele vai propor o nome de célula. Tá? A partir dessas observações que foram pioneiras aí do Robert Hooke, outros cientistas, outros pesquisadores perceberam estruturas muito semelhantes aí em diversos tipos de tecidos, tanto animal quanto vegetal. Como até aquele momento, todos os seres vivos eles eram constituídos por essas células, essas células. Em 1838, dois cientistas aí alemães chamados Schleiden e Schwann, eles propuseram uma teoria celular que afirmava que todos os seres vivos são constituídos de células. Esses dois cientistas alemães fizeram então uma revolução no que foi chamado de teoria celular. E aí algumas das definições que foram retiradas dessa teoria diziam que as partes elementares aí dos organismos são as células. Elas são então semelhantes no geral, mas elas são diferentes quanto ao seu formato, e quanto à sua função. E a essência da vida é a formação da célula. Essa teoria celular, ela foi sendo aprimorada aí por outros cientistas ao longo dos anos. Em 1878, um biólogo alemão também, chamado Walter Flemming, utilizando agora técnicas de microscopia muito mais avançadas, que permitiu para ele uma melhor visualização aí dos seres que ele estava estudando, ele conseguiu evidências onde ele pôde concluir o seguinte. Então Flemming vai concluir que uma célula só pode surgir de outra célula pré-existente. Então, para existir uma célula, tinha que ter uma outra antes dela. E essa célula vai se dividir em outras células, formando novas células e assim sucessivamente. Essa postura do Flemming reforçou uma coisa que foi pesquisada muito atrás, que era chamada de abiogênese. Então, ele contestou essa teoria da biogênese que dizia que os seres vivos eles surgiam do nada, surgiam da matéria bruta e inanimada.
As plantas e os animais são seres vivos que apresentam seu material genético, que é o DNA, separado no interior da célula. Esse separado, ele está dentro de uma estrutura chamada núcleo. É uma organela celular que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Então, esses caras, né, esses indivíduos que têm o núcleo e o material genético está dentro desse núcleo, ele é conhecido como eucarionte. É o nosso caso, por exemplo. Porém, o contrário também é válido. Existem seres, principalmente os mais primitivos, como algumas bactérias, algumas cianobactérias, eles não vão possuir esse núcleo. E aí, então, o material genético, né, que é o DNA, em muitos casos, fica solto, disperso no citoplasma. E aí eles vão ser conhecidos como procariontes. Então, resumindo essas definições para vocês, a gente ficaria assim. Aquele que tem o material genético dentro do núcleo, aquela célula que possui núcleo, é chamada de eucarionte. Aquele organismo mais primitivo, que não tem núcleo e o seu material genético fica solto no citoplasma, ele é chamado de procarionte. As células de quase todos os seres vivos vão possuir três partes fundamentais, que são o núcleo, a membrana plasmática e o citoplasma. Então eu falei de quase todos os seres vivos, tá? Por quê? Porque existem organismos que as células não vão possuir núcleo, como eu já falei para vocês um minutinho aí atrás, tá? Que é o caso das bactérias e das cianobactérias, repetindo aqui para vocês. Elas são células muito simples, muito primitivas, e elas não vão possuir esse núcleo, são as células chamadas de procarióticas, tá? Além dessas três partes principais, as células possuem outras estruturas que são chamadas de organelas, que são aí pequenos órgãos. Essas organelas, elas vão variar conforme o tipo de célula, podendo ser animal, vegetal ou bacteriana, e podem diferenciar também nas funções que elas vão desempenhar dentro dessas células. Então vamos entender como que é o interior de uma célula, né? Ou como que é uma célula no geral, como que são as estruturas que elas possuem, né? Lembrando, essas estruturas são chamadas organelas. São pequenos órgãos. Se você imaginar uma célula como um corpo humano, dentro da célula eu vou ter órgãozinhos que vão ter as mesmas funções do nosso corpo. Então lá na célula eu vou ter um órgãozinho que vai ter uma função semelhante ao nosso cérebro. Lá na célula eu vou ter um órgãozinho que vai ter uma função semelhante ao nosso estômago. Lá no interior da célula eu vou ter um órgãozinho que vai ter uma função semelhante aos nossos pulmões. Então ela é uma estrutura muito complexa internamente falando. E aí eu vou começar pela membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura que envolve toda a célula, separando ela do meio mais externo. Então ela é uma porta de entrada para a célula. Quando as substâncias precisam adentrar aí a célula, é a membrana plasmática que vai permitir ou não. Ela vai selecionar quem entra e quem sai. Então ela é uma estrutura muito importante, porque se ela permitir substâncias que não deveriam entrar na célula naquele momento, pode vir aí uma doença. Então ela tem que ser muito seletiva com as estruturas, com a substância que está entrando ali na célula. E também muito seletiva com aquela substância que sai. Então, essa separação que existe do interior da célula com o meio externo, ela só não é totalmente completa, porque em alguns aspectos, né, essa estrutura, a membrana, vai permitir aí a entrada ou saída de substâncias. Tá? Então a função dela mais precisamente dita ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Uma outra organela, uma outra estrutura que a célula possui, chama-se citoplasma. O citoplasma é o ambiente mais interno aí da célula, que é delimitado pela membrana plasmática. No citoplasma ocorrem as importantes reações que mantêm a célula viva. E os órgãozinhos também, as organelas, ficam inseridos aí nesse citoplasma. Ele tem uma formazinha de um gel, onde deixam os órgãozinhos meio que fixos nessa estrutura. Mergulhado aí no citoplasma, eu vou ter o núcleo. E dentro do núcleo vai se localizar o material genético. Esse núcleo, ele se assemelha bastante na sua função ao nosso cérebro.
o nosso cérebro ele comanda todas as funções do nosso corpo. O núcleo comanda todas as funções aí da célula, como reprodução principalmente. Esse material genético que vai estar no núcleo, no nosso caso, é composto de DNA. E esse DNA ele vai conter aí todas as nossas informações genéticas, as nossas características, tá? Esse DNA presente no núcleo, eles vão fazer um conjunto que vão comandar todo esse funcionamento da célula, além, né, de como eu falei, determinar as características de cada ser vivo. Dentre outras estruturas, né, outras organelas que existem na célula, a gente pode falar sobre os lisossomos. Os lisossomos são estruturas, são organelas celulares que se assemelham ao nosso estômago. Então, dentro de uma célula, os lisossomos vão fazer aí a digestão celular. Uma outra organela muito importante que a célula possui chama-se complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Esse complexo ele vai ter uma função ali na célula de armazenar substâncias, tá? Então, às vezes, entrou bastante nutriente importante para a célula, que ela não vai usar naquele momento, ela deixa guardadinho ali no complexo golgiense. Vai existir também uma estrutura de canais que parece um labirinto, e esses canais estão muito próximos do núcleo, que é chamado retículo endoplasmático. A função desse retículo endoplasmático é assim: toda substância que adentra a célula, toda substância que a membrana plasmática permite que entre na célula, tem que chegar no núcleo, no centro da célula. Como a substância não sabe como chegar nesse núcleo, ela vai cair no retículo endoplasmático, que é um conjunto de canais, um labirinto, onde ele desemboca diretamente no núcleo. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. Existe o retículo endoplasmático liso e existe o retículo endoplasmático rugoso. No caso do retículo endoplasmático rugoso, está grudadinho nas paredes dele uma outra organela chamada ribossomos. Já no retículo endoplasmático liso, essas organelas, chamadas ribossomos, não existem. Já que falamos dos ribossomos, qual seria a função de um ribossomo, professor? Os ribossomos são as nossas fábricas de proteínas. Toda a proteína que o corpo precisa, toda a construção que é feita no nosso corpo que precisa de proteínas, são os ribossomos que serão responsáveis pela fabricação dele, tá? Temos também uma organela que faz a respiração, como se fossem os nossos pulmões. Essa organela que é responsável pela energia da célula e pela respiração celular é chamada de mitocôndrias. E aí também tem outras organelas de locomoção, por exemplo. Nós temos no espermatozoide, no caso obviamente dos homens, existe uma estrutura, um rabinho que é chamado de flagelo. Esse flagelo, ele permite a locomoção do espermatozoide para encontrar o óvulo. Algumas outras células possuem aí cílios que permitem a sua locomoção. Porém, meu aluno ou minha aluna, nem todas as células são iguais, como a gente falou no início, tá? A estrutura básica das células, que é constituída pelo núcleo, pelo citoplasma, pela membrana plasmática, é bem semelhante. Então, a célula animal e a célula vegetal, elas vão possuir essa estrutura que é a principal da célula. Porém, existem muitas diferenças entre uma célula de uma planta e uma célula de um animal. A nossa célula é considerada célula de animal, tá? Então existe muita diferença de uma célula vegetal, da planta, e uma célula animal, que é a nossa. Geralmente a célula vegetal, ela possui todas as estruturas que eu falei para vocês anteriormente que a célula animal possui. Então a célula vegetal, ela vai possuir o lisossomos, ela vai possuir a membrana plasmática, ela vai possuir o retículo endoplasmático, ela vai possuir o complexo de Golgi, ela vai possuir o núcleo, ela vai possuir, que mais que eu falei? A mitocôndria. Então todas as estruturas, praticamente quase todas, né, que a célula animal possui, a célula vegetal também possui. Porém, vai acontecer agora uma diferença pequena em estruturas, ou seja, a célula vegetal tem organelas, tem pequenos órgãos que o animal não possui. São 3.
Então a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal são 3 órgãos que somente a célula vegetal possui. Tá? O primeiro órgão que somente a célula vegetal possui é chamado membrana celulósica. Tá? Então, a célula vegetal vai apresentar essa membrana de celulose, que é a parede celular, e isso vai estar ausente na célula animal. Essa estrutura vai dar uma proteção ainda maior à célula vegetal. A célula animal tem só a membrana plasmática, então ela tem uma proteção. A célula vegetal tem a membrana plasmática e possui essa parede celular, então ela tem 2 proteções. Uma outra estrutura que só existe na célula vegetal e não tem na célula animal é o cloroplasto. O cloroplasto, ele está solto ali no citoplasma da célula vegetal e esse cloroplasto é responsável pela absorção ele é responsável pela absorção de luz solar para que a planta consiga realizar a fotossíntese. Tá? Nós não fazemos fotossíntese. Outra coisa que o cloroplasto ele é importante na célula vegetal é ele que vai dar a cor, geralmente a cor verde para a planta. Tá? O Hulk não tem célula vegetal, tá? Embora ele seja verde. Quer dizer, não tem cloroplasto, embora ele seja verde. Outra organela, outra estrutura que somente a célula vegetal tem e a animal não possui, é chamada de vacúolo. Tá? Então uma célula vegetal adulta vai apresentar uma bolsa gigantesca no meio dela, perto do núcleo ali, e essa bolsa é responsável por armazenar água e outras substâncias ali, como nutrientes, como pigmento, né, que vai dar cor para a planta, ele chama vacúolo. Então, recapitulando, a célula vegetal possui algumas estruturas que a célula animal não possui. São elas parede celular, vacúolo e cloroplasto. Tá? Na célula bacteriana, a parede celular é existente, tá bom? Só não é existente na célula animal. Tá? Então, meu aluno, então minha aluna, eu vou terminando a minha aula de célula aqui. Nós falamos hoje um pouquinho da história da célula, como que ela foi descoberta, que aparelho foi criado para conseguir enxergar uma célula. Falamos dos caras que foram pesquisar a célula, falamos de como que é uma célula, qual é a diferença de um animal para uma vegetal, para uma bacteriana. Falamos do que é um ser eucarionte, um ser procarionte. Falamos do que são as organelas celulares. Muita coisa foi falada aqui. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se encontra numa próxima aula de ciências. Muito obrigado e até a próxima.